Voltamos para tratar agora da extinção ou invalidação dos atos administrativos. Estamos chegando aí ao final do estudo de atos. Então, comigo na tela, vamos tratar da extinção ou invalidação dos atos administrativos. Bom, quais são as formas de extinção do ato aí? Formas ou causas aí de extinção de um ato administrativo? Nós podemos separar nas seguintes categorias. Normalmente se separa aí nas seguintes categorias. É assim, olha. Primeiro, cumprimento de seus efeitos. Nós vamos ter que analisar a extinção em razão do cumprimento aí de todos os efeitos do ato. Além disso, a extinção em razão do desaparecimento da pessoa, do sujeito, né? Pessoa ou sujeito, ou do objeto sobre o qual recaíam os efeitos do ato administrativo. Vai ver isso também. Além disso, renúncia pelo beneficiário, pelo particular, o destinatário beneficiário do ato aí, a renúncia. E por último, a retirada do ato pelo próprio poder público. Retirada do ato pelo próprio poder público. Eu já adianto que quando esse assunto aparece em prova, a extinção e invalidação, quando esse assunto aparece em prova, a maioria esmagadora das vezes, falando aí 95% das vezes ou mais, vai cair esse último aspecto. A gente vai analisar os outros porque se eventualmente aparecer uma das outras formas na prova, você já tem aí um trunfo na mão para matar essa questão, para desempatar em relação aos concorrentes. Porque normalmente nem se estuda essas outras formas pela baixa frequência de concurso. Mas como a nossa proposta aqui é um detalhamento mais aprofundado, com mais amplitude, você vai ter essa informação aí. Beleza. Cumprimento dos efeitos, ou seja, extinção dos atos em razão do cumprimento de seus efeitos. Quando é que isso vai ocorrer? Primeiro, esgotamento do conteúdo jurídico do ato. Ou seja, são chamados atos meramente formais. Atos meramente formais são aqueles que não possuem efeitos concretos, efeitos reais a serem produzidos. É um efeito meramente formal jurídico. Quer um exemplo? Exoneração. Exoneração. Se a administração pública publicar no Diário Oficial a exoneração do cargo de um servidor, no momento que isso é publicado na imprensa oficial, no Diário Oficial, já produz e já se exaure o efeito. É instantâneo, ou seja, o servidor já está instantaneamente desligado do cargo. É um aspecto mero jurídico. Não tem efeito prático, sei lá, pegar a pessoa... Não, já está desconectado do cargo. Já não há nenhum dos efeitos jurídicos entre essa pessoa e o cargo que ocupava mais. Já não tem mais as prerrogativas, as vantagens. Então, a exoneração seria um caso desse. A simples publicação no Diário Oficial do ato de exoneração já faz esgotar o efeito jurídico, é instantâneo. A demissão também é assim. A aposentadoria compulsória, a mesma coisa. Publicou no Diário Oficial o ato de aposentadoria compulsória, instantaneamente o servidor já foi desligado do cargo. O cargo já está vago, ele já está inativo. Está aqui. É tanto que se esse servidor, por equívoco, no mesmo dia que publicou no Diário Oficial, ele foi à repartição para pegar lá os seus pertences na sua mesa de trabalho, e ele viu ali pela sua mesa um documento ainda com o seu nome para ser assinado, se ele assina e carimba, já não vale mais nada, porque era uma mera formalização jurídica a sua retirada do cargo, a vacância do cargo aí. Então esse é um exemplo.
Além disso, a execução material. Aqui assim, eu estou tratando, na segunda hipótese, de um ato com efeito concreto. Só que esse efeito concreto, ele já foi completamente implementado. Exemplo, a administração pratica um ato determinando a implosão de um prédio. O efeito típico principal desse ato, implosão de um prédio. Tão logo a administração vá lá e promova a implosão, esgotaram-se, exauriram-se todos os seus efeitos. Foram cumpridos, não há mais efeitos a serem produzidos. E também não tem nem como voltar atrás mais, nem revogar. O prédio já foi ao chão. Então, execução total aí de seus efeitos. Além disso, implementação do termo ou prazo de validade do ato. É comum alguns atos serem praticados e, ao praticarem o ato, a autoridade ou órgão competente fixa um prazo para a sua eficácia, para a sua duração. Tão logo se implementa esse prazo, ocorre o que se chama de extinção por expiração do prazo. Esgotou, exauriu o prazo. Então vamos supor que a administração praticou um ato concedendo aí habilitação a um condutor, habilitação, licença para dirigir. O que vai acontecer? Tem lá um prazo de validade. Deixou exaurir, esgotar esse prazo de validade, não renovou, perde a produção de efeitos, o ato se extingue normalmente, o ato de habilitação. Então aí estamos diante da extinção em razão do cumprimento dos efeitos pelo ato, cumprimento pelos seus efeitos, ou meramente formais jurídicos, ou fáticos, ou formais temporais aí. Bom, agora a gente vai tratar do desaparecimento, a extinção em razão do desaparecimento do objeto ou da pessoa. Extinção em razão do desaparecimento do objeto ou da pessoa sobre a qual o ato produziu seus efeitos. Olha lá. Primeiro, ocorre com o falecimento, a morte aí da pessoa em relação à qual o ato produziu seus efeitos. Por exemplo, a administração praticou um ato concedendo porte de armas a uma pessoa por um prazo X. Suponhamos um prazo de 1 ano. E essa pessoa veio a falecer 2 meses depois do início da vigência dos efeitos desse ato. Esse ato, porte de armas, vai produzir efeito em relação aos herdeiros, aos sucessores? Não. É um ato de efeito personalíssimo. Ao falecer a pessoa, instantaneamente esse ato extingue os seus efeitos. Está aqui, ó. Desaparecimento da pessoa. Mas pode ocorrer com a destruição, o desaparecimento da coisa sobre a qual o ato produzia seus efeitos. Desaparecimento da coisa sobre o qual o ato produzia seus efeitos. Assim como existe um licenciamento de veículos, existe algo similar em relação a aeronaves, aviões. Então suponhamos que um determinado avião particular recebeu lá o licenciamento, o ato de liberação, o registro lá para circular legitimamente aí pelo espaço aéreo brasileiro. Beleza. Suponhamos que esse licenciamento tinha uma validade de 1 ano. 1 mês depois da expedição desse licenciamento, esse avião cai, esfarela, desapareceu a coisa, não tem mais como consertar, mal consegue juntar os cacos. Esse licenciamento instantaneamente extingue seus efeitos, porque a coisa única sobre a qual ele poderia produzir os seus efeitos não existe mais. Então, está aí um outro exemplo, uma outra situação, e aí a situação do desaparecimento do objeto, a primeira situação do desaparecimento da pessoa. Essas são aí 2 causas de extinção. Você pode colocar aí também, quero que você coloque, que essas 2 causas aí são chamadas extinções, causas de extinção que são naturais do contrato, aliás, do ato, né? Extinção naturais aí do ato. Beleza. Continuando. A outra forma de extinção aí dos atos, a extinção em razão de renúncia. Renúncia pelo particular aí, pelo beneficiário do ato. Renúncia pelo beneficiário do ato. O que é isso? Quando é que vai ocorrer essa renúncia pelo beneficiário do ato que gera a sua extinção, a extinção do ato?
Olha lá na tela. Ocorre quando o particular beneficiário do ato, aquele que usufrui os efeitos do ato, expressa ou tacitamente renuncia a seus efeitos. Renuncia a seus efeitos. Lembra daquele caso em que a administração pública concedeu uma autorização de uso de uma área pública no centro da cidade para um particular instalar um quiosque de alimentos? Bacana? Beleza. Aí o que acontece? Suponhamos que essa autorização foi dada pelo prazo de 5 anos. Aí, suponhamos que no segundo ano o negócio não estava indo muito bem, o particular não estava tirando o retorno, o lucro esperado. Ele procura a administração pública e diz: olha, administração, muito obrigado, fiz o que pude, mas não deu rock esse negócio. Estou me retirando do local, vou desfazer lá o meu quiosque, estou abandonando o ponto, não quero mais. Ou seja, o ato de autorização destinava-se exclusivamente para aquele particular ocupar aquela área. Se ele não quer mais, não tem sentido esse ato permanecer produzindo efeitos. Então essa sua renúncia vai acarretar a extinção do ato. Porque o único efeito era para ser produzido em relação a ele e ele não quer mais usufruir. Então estaríamos diante aí de um caso de renúncia. Ele renunciou e aí por isso gerou a extinção. Essa é a renúncia expressa. O que seria uma renúncia tácita? Esse mesmo particular, ao completar 2 anos de funcionamento, ele não obteve, se frustrou, não obteve o lucro esperado, ele simplesmente recolhe e desmonta o seu quiosque, junta suas coisas e vai mexer com outro ramo, sai de lá, deixa o local limpo. Tacitamente, ou seja, a atitude dele está fazendo o quê? Está renunciando àquele benefício do ato de autorização. E isso vai causar a extinção do ato. Isso também vai causar a extinção do ato. Muito bem. Essas 3 situações, olha, essas 3 situações aqui, ó, a primeira, a segunda e a terceira, são situações, são causas aí de extinção do ato, mas elas não são muito frequentes em prova, aparece com uma frequência bem menor. Agora, o que aparece mesmo para valer com muita frequência é a retirada do ato pelo próprio poder público. O próprio poder público providencia a extinção, a retirada do ato do mundo jurídico. Como isso ocorre? Como é que se dá isso aí? Muito bem. Essa situação é assim, olha. Suponhamos que a administração praticou um ato 1. Um ato qualquer um. Beleza. Aí, o que acontece? Tempos depois, a administração vai e pratica um ato 2. Só que esse ato 2 tem como finalidade, como objetivo primordial, olha lá na sua tela, olha lá. O objetivo primordial do ato 2, desfazer o ato 1. A própria administração, o próprio poder público quer agora desfazer o ato que ele próprio fez. Bom, claro que a gente vai ter que estudar se isso é possível e em que condições é possível e quais as formas para se fazer isso. Bom, as maneiras de se fazer isso é muito cobrado em prova. Quais são as maneiras de se fazer isso? Comigo na tela, olha lá. Primeiro, por anulação. Segundo, por revogação, é a segunda maneira. Por cassação, por caducidade e por contraposição. Essas são as 5 espécies de atos, as 5 maneiras para se desfazer um ato anterior. Então, esse ato 2 aqui, ele pode ser um desses 5, ou caducidade ou contraposição. Memoriza isso. Agora, o que eu preciso de adiantar para você é o seguinte: quando o tema extinção e invalidação dos atos, quando o tema é cobrado em prova, e normalmente é cobrado, 90% das vezes ou mais, ele vai cobrar anulação e revogação. Então vejam bem, quando o assunto
É o assunto aí do nosso tópico 6. Quando o assunto extinção... E por que será que está esse clima de Olimpíadas por aí, hein, Escobar? Me conta. Em primeiro lugar, respondendo a primeira pergunta, se eu tô ligado e o Massalito também. O sol está realmente forte. Voltamos para tratar agora da extinção ou invalidação dos atos administrativos. Estamos chegando aí ao final do estudo de atos. Então, comigo na tela, vamos tratar da extinção ou invalidação dos atos. Daqui a pouco eles vão cair na água. Esse é um evento assim com atletas de maratona aquáticos Administrativos. Bom, quais são as formas de extinção do ato aí? Formas ou causas aí de extinção de um ato administrativo? Nós podemos separar nas seguintes categorias. Normalmente se separem nas seguintes categorias. É assim, olha. Primeiro, cumprimento de seus efeitos. Nós vamos ter que analisar a extinção em razão do cumprimento aí de todos os efeitos do ato. Além disso, a extinção em razão do desaparecimento da pessoa, do sujeito, né? Pessoa ou sujeito. Ou do objeto sobre o qual recaíam os efeitos do ato administrativo. Vai ver isso também. Além disso, renúncia pelo beneficiário, pelo particular, o destinatário beneficiário do ato aí, a renúncia. E por último, a retirada do ato pelo próprio poder público. Retirada do ato pelo próprio poder público. Eu já adianto que quando esse assunto aparece em prova, a extinção e invalidação, quando esse assunto aparece em prova, a maioria esmagadora das vezes, falando aí 95% das vezes ou mais, vai cair esse último aspecto. A gente vai analisar os outros porque se eventualmente para matar essa questão, para desempatar em relação aos concorrentes, porque normalmente nem se estuda essas outras formas pela baixa frequência de concurso. Mas como a nossa proposta aqui é um detalhamento mais aprofundado, com mais amplitude, você vai ter essa informação aí. Beleza. Cumprimento dos efeitos, ou seja, extinção dos atos em razão do cumprimento dos seus efeitos. Quando é que isso vai ocorrer? Primeiro, esgotamento do conteúdo jurídico do ato. Ou seja, são chamados atos meramente formais. Atos meramente formais são aqueles que não possuem efeitos concretos, efeitos reais a serem produzidos. É um efeito meramente formal jurídico. Quer um exemplo? Exoneração. Exoneração. Se a administração pública publicar no Diário Oficial a exoneração do cargo de um servidor, no momento que isso é publicado na imprensa oficial, no Diário Oficial, já produz e já se exaure o efeito. É instantâneo, ou seja, o servidor já está instantaneamente desligado do cargo. É um aspecto mero jurídico. Não tem efeito prático, sei lá, pegar a pessoa... Não, já está desconectado do cargo. Já não há nenhum dos efeitos jurídicos entre essa pessoa e o cargo que ocupava mais. Já não tem mais as prerrogativas, as vantagens. Então, a exoneração seria um caso desse. A simples publicação no Diário Oficial do ato de exoneração já faz esgotar o efeito jurídico, é instantâneo. A demissão também é assim. A aposentadoria compulsória, a mesma coisa. Publicou no Diário Oficial o ato de aposentadoria compulsória, instantaneamente o servidor já foi desligado do cargo, o cargo já está vago, ele já está inativo. Está aqui.
É tanto que se esse servidor, por equívoco, no mesmo dia que publicou no Diário Oficial, ele foi à repartição para pegar lá os seus pertences na sua mesa de trabalho, e ele viu ali pela sua mesa um documento ainda com o seu nome para ser assinado, se ele assina e carimba, já não vale mais nada, porque era uma mera formalização jurídica a sua retirada do cargo, a vacância do cargo aí. Então esse é um exemplo. Além disso, a execução material. Aqui assim, eu estou tratando, na segunda hipótese, de um ato com efeito concreto. Só que esse efeito concreto, ele já foi completamente implementado. Exemplo, a administração pratica um ato determinando a implosão de um prédio. O efeito típico principal desse ato, implosão de um prédio. Tão logo a administração vá lá e promova a implosão, esgotaram-se, exauriram-se todos os seus efeitos. Foram cumpridos, não há mais efeitos a serem produzidos. E também não tem nem como voltar atrás mais, nem revogar. O prédio já foi ao chão. Então, execução total aí de seus efeitos. Além disso, implementação do termo ou prazo de validade do ato. É comum alguns atos serem praticados e, ao praticarem o ato, a autoridade ou órgão competente fixa um prazo para a sua eficácia, para a sua duração. Tão logo se implementa esse prazo, ocorre o que se chama de extinção por expiração do prazo. Esgotou, exauriu o prazo. Então vamos supor que a administração praticou um ato concedendo aí habilitação a um condutor, habilitação, licença para dirigir. O que vai acontecer? Tem lá um prazo de validade. Deixou exaurir, esgotar esse prazo de validade, não renovou, perde a produção de efeitos, o ato se extingue normalmente, o ato de habilitação. Então aí estamos diante da extinção em razão do cumprimento dos efeitos pelo ato, cumprimento pelos seus efeitos, ou meramente formais jurídicos, ou fáticos, ou formais temporais aí. Bom, agora a gente vai tratar do desaparecimento, a extinção em razão do desaparecimento do objeto ou da pessoa. Extinção em razão do desaparecimento do objeto ou da pessoa sobre a qual o ato produziu seus efeitos. Olha lá. Primeiro, ocorre com o falecimento, a morte aí da pessoa em relação à qual o ato produziu seus efeitos. Por exemplo, a administração praticou um ato concedendo porte de armas a uma pessoa por um prazo X. Suponhamos um prazo de 1 ano. E essa pessoa veio a falecer 2 meses depois do início da vigência dos efeitos desse ato. Esse ato, porte de arma, vai produzir efeito em relação aos herdeiros, aos sucessores? Não. É um ato de efeito personalíssimo. Ao falecer a pessoa, instantaneamente esse ato extingue os seus efeitos. Está aqui, ó. Desaparecimento da pessoa. Mas pode ocorrer com a destruição, o desaparecimento da coisa sobre a qual o ato produzia seus efeitos. Desaparecimento da coisa sobre o qual o ato produzia seus efeitos. Assim como existe um licenciamento de veículos, existe algo similar em relação a aeronaves, aviões. Então suponhamos que um determinado avião particular recebeu lá o licenciamento, o ato de liberação, o registro lá para circular legitimamente aí pelo espaço aéreo brasileiro. Beleza. Suponhamos que esse licenciamento tinha uma validade de 1 ano. 1 mês depois da expedição desse licenciamento, esse avião cai, esfarela, desapareceu a coisa, não tem mais como consertar, mal consegue juntar os cacos. Esse licenciamento instantaneamente extingue seus efeitos, porque a coisa única sobre a qual ele poderia produzir os seus efeitos não existe mais. Então, está aí um outro exemplo, uma outra situação, e aí a situação do desaparecimento do objeto, a primeira situação do desaparecimento da pessoa. Essas são aí 2 causas de extinção. Você pode colocar aí também, quero que você coloque, que essas 2 causas aí são chamadas extinções, causas de extinção que são naturais.
do contrato, aliás, do ato, né? Extinção naturais aí do ato. Beleza. Continuando. A outra forma de extinção aí dos atos, a extinção em razão de renúncia. Renúncia pelo particular aí, pelo beneficiário do ato. Renúncia pelo beneficiário do ato. O que é isso? Quando é que vai ocorrer essa renúncia pelo beneficiário do ato que gera a sua extinção, a extinção do ato? Olha lá na tela. Ocorre quando o particular beneficiário do ato, aquele que usufrui os efeitos do ato, expressa ou tacitamente renuncia a seus efeitos. Renuncia a seus efeitos. Lembra daquele caso em que a administração pública concedeu uma autorização de uso de uma área pública no centro da cidade para um particular instalar um quiosque de alimentos? Bacana? Beleza. Aí o que acontece? Suponhamos que essa autorização foi dada pelo prazo de 5 anos. Aí, suponhamos que no segundo ano o negócio não estava indo muito bem, o particular não estava tirando o retorno, o lucro esperado. Ele procura a administração pública e diz: olha, administração, muito obrigado, fiz o que pude, mas não deu rock esse negócio. Estou me retirando do local, vou desfazer lá o meu quiosque, estou abandonando o ponto, não quero mais. Ou seja, o ato de autorização destinava-se exclusivamente para aquele particular ocupar aquela área. Se ele não quer mais, não tem sentido esse ato permanecer produzindo efeitos. Então essa sua renúncia vai acarretar a extinção do ato. Porque o único efeito era para ser produzido em relação a ele e ele não quer mais usufruir. Então estaríamos diante aí de um caso de renúncia. Ele renunciou e aí por isso gerou a extinção. Essa é a renúncia expressa. O que seria uma renúncia tácita? Esse mesmo particular, ao completar 2 anos de funcionamento, ele não obteve, se frustrou, não obteve o lucro esperado, ele simplesmente recolhe e desmonta o seu quiosque, junta suas coisas e vai mexer com outro ramo. Sai de lá, deixa o local limpo. Tacitamente, ou seja, a atitude dele está fazendo o quê? Está renunciando àquele benefício do ato de autorização. E isso vai causar a extinção do ato. Isso também vai causar a extinção do ato. Muito bem. Essas 3 situações, olha, essas 3 situações aqui, ó, a primeira, a segunda e a terceira, são situações, são causas aí de extinção do ato, mas elas não são muito frequentes em prova, aparece com uma frequência bem menor. Agora, o que aparece mesmo para valer com muita frequência é a retirada do ato pelo próprio poder público. O próprio poder público providencia a extinção, a retirada do ato do mundo jurídico. Como isso ocorre? Como é que se dá isso aí? Muito bem. Essa situação é assim, olha. Suponhamos que a administração praticou um ato 1. Um ato qualquer um. Beleza. Aí, o que acontece? Tempos depois, a administração vai e pratica um ato 2. Só que esse ato 2 tem como finalidade, como objetivo primordial, olha lá na sua tela, olha lá. O objetivo primordial do ato 2, desfazer o ato 1. A própria administração, o próprio poder público quer agora desfazer o ato que ele próprio fez. Bom, claro que a gente vai ter que estudar se isso é possível e em que condições é possível e quais as formas para se fazer isso. Bom, as maneiras de se fazer isso é muito cobrado em prova. Quais são as maneiras de se fazer isso? Comigo na tela, olha lá. Primeiro, por anulação. Segundo, por revogação, é a segunda maneira. Por cassação, por caducidade e por contraposição. Essas são as 5 espécies de atos, as 5 maneiras para se desfazer um ato anterior. Então, esse ato 2 aqui, ele pode ser um desses 5. Esse ato 2 pode ser um desses 5. Ou anulação,
ou revogação, ou cassação, ou caducidade, ou contraposição. Memoriza isso. Agora, o que eu preciso de adiantar para você é o seguinte: quando o tema extinção e invalidação dos atos, quando o tema é cobrado em prova, e normalmente é cobrado, 90% das vezes ou mais, ele vai cobrar anulação e revogação. Então vejam bem, quando o assunto, é o assunto aí do nosso tópico 6, quando o assunto extinção ou invalidação de atos aparece em prova, e ele aparece muito frequentemente, quando esse assunto aparece em prova, 90% das vezes que ele aparece, cobra-se na verdade o quê? A anulação e a revogação. Os detalhes da anulação e da revogação. E é isso que nós vamos começar a analisar agora, de forma bem minuciosa, bem detalhada, no esquema aqui que eu trouxe para vocês. Então, com bastante calma, de forma detalhada, vamos analisar aí, um por um, dos aspectos distintivos entre anulação e revogação. O que você já pode perceber aí? Que são oito aspectos distintivos. Contando aqui, olha, são 8 aspectos distintivos entre anulação e revogação. Qual é a forma padrão disso aparecer numa prova? O examinador constrói um item dizendo assim: determinado ato deve ser anulado ou revogado, ou o motivo para anular e revogar, ou seja, comigo na tela, ele vai construir um item com as informações que estão nas colunas e nas linhas aqui. Se ele trocar as informações de coluna, o item vai ficar errado. Se ele mantiver, o item vai ficar certo. Então o que nós vamos fazer agora é, tanto em relação à anulação quanto em relação à revogação, a gente vai analisar um por um aí dos aspectos relevantes da anulação e revogação. Vamos começar com a competência. Competência. No tocante à competência, nós estamos querendo saber o seguinte: quem tem competência para anular e quem tem competência para revogar um ato administrativo. Então veja, em se tratando de anulação, a competência vai ser da própria administração ou então do poder o quê? Judiciário. Quem é que vai poder anular? A própria administração ou então o poder o quê? Judiciário. Agora, a revogação, quem é que faz? Só a administração como regra. Só a administração como regra. Beleza. Agora, eu quero que você pegue aí a sua caneta, no seu material e comigo aqui. O seu trabalho foi eliminado, mas não tanto. Vamos anotar aqui para a administração uma OBS 1. OBS número 1 aqui, em cima de administração. O que nós vamos tratar sobre essa OBS 1? Então vamos avançar um pouquinho aqui. Olha a OBS 1 aqui, olha. Já tudo mastigadinho, anotado para você. Vamos só analisar. A própria administração que praticou o ato, ou seja, o próprio órgão ou entidade que praticou o ato, pode anulá-lo. Tem esse poder. Isso pode ser de ofício, sem ninguém pedir, ou a requerimento do interessado. Então a própria administração pode anular um ato que ela praticou de ofício, ou a requerimento, esse acento grave não tem, vamos matar o estagiário, ou a requerimento do interessado. E isso por aplicação de qual princípio? Isso é uma decorrência do princípio da autotutela. Isso é uma decorrência, um desdobramento do princípio da autotutela. E aí eu vou querer que você, mais uma vez, leia, até bem depois de se cansar, o artigo 53 da Lei 9784/99. Além disso, complementando a OBS número 1. Bom, então a administração tem essa competência, tem esse poder para ela mesma anular seus próprios atos, de ofício ou requerimento, ela mesma anular aí seus próprios atos. Muito bem. Agora, olha só, a administração decai. Gente, decair é perder. Decair
é perder. Decai do direito de anular seus próprios atos ilegais. Mas não são qualquer atos ilegais. Atos ilegais que produzam efeitos favoráveis para os administrados. Qual é o prazo? 5 anos de decadência. Contados da data da prática do ato. Contados da data da prática do ato. Salvo quando a ilegalidade tiver resultado de má-fé do beneficiário do ato. E isso decorre do princípio da segurança jurídica. Isso é uma decorrência do princípio da segurança jurídica. Comigo. A administração praticou um ato. E esse ato foi praticado de forma ilegal. A administração perderá, decairá do seu direito de anular o seu próprio ato ilegal se preenchidos 2 requisitos. Primeiro, esse ato ilegal tem de produzir efeito favorável para o administrado. Se é um ato ilegal, mas o efeito dele não é favorável, não decai nunca. Pode anular forever. Segundo requisito, a ilegalidade desse ato não pode ter sido causada por aquele que está se beneficiando do ato. A ilegalidade não pode ter sido causada por aquele que se beneficia do ato. E aí, vamos pensar aqui num exemplo para eu te mostrar. Olha. Se eu não me engano, eu já contei esse caso da nomeação de uns pilantras que fraudaram o concurso do TJ de 98, fraudaram o concurso mediante o esquema de cola eletrônica. Como à época nem o CESP nem o TJ percebeu o esquema fraudulento de cola eletrônica, eles foram aprovados entre os primeiros classificados, saiu o ato de nomeação deles e eles tomaram posse e entraram em exercício no cargo. Beleza. Esse ato, a nomeação de quem fraudou o concurso, é ilegal, né? É ilegal. Nomeação de quem fraudou o concurso só pode ser o quê? Ilegal. Muito bem. Daí, o que acontece? Em regra, qual seria o prazo que a própria administração teria para anular? 5 anos. Agora, presta atenção. Este ato, que é o ato ilegal, ele produz um efeito favorável para o destinatário do ato? Sim. Ele está beneficiando o destinatário do ato, ou seja, está beneficiando quem for nomeado, porque esse nomeado está podendo exercer o cargo de função pública e receber a sua remuneração. Ele está se beneficiando. Então, cumpriu o primeiro requisito. Mas eu pergunto, segundo requisito, a ilegalidade dessa nomeação veio de uma má-fé de quem está se beneficiando do ato? Sim, porque foi aquele que está se beneficiando do ato que fraudou o concurso, tornando a nomeação ilegal. Então, não decai, não aplica a decadência de 5 anos. A administração poderia anular forever, qualquer momento. Então, atenção para isso aí, que é o que está aqui nesse primeiro detalhe. Segundo aspecto aí na OBS. Caso ocorra a decadência, ou seja, caso a administração decaia do direito de anular seus próprios atos, essa decadência configura uma convalidação, uma correção tácita. O que é isso? O ato ilegal não foi corrigido, não foi convalidado. Mas, em razão da decadência, ele já não pode mais ser retirado do mundo jurídico. Não foi corrigido, mas também já não pode ser retirado do mundo jurídico. Esse ato, em razão da decadência, vai se perpetuar no mundo jurídico, produzindo efeitos como se válido fosse. Então, a decadência é como se a administração tacitamente tivesse corrigido. Não corrigiu, mas o efeito é similar ao de ter corrigido, ao de ter convalidado. Aí chama isso de convalidação tácita. Atenção para isso aí. Então, essa é a primeira observação relativa lá ao nosso esquema. Olha aí, ó, voltando ao nosso esquema. Essa é a primeira observação. Vamos para a OBS 2. Olha aí a OBS 2, em cima de judiciário.
Você vai ter que anotar de próprio punho aí. Também não pode ficar com a moleza suprema. Eu trouxe as observações anotadas, está no seu material. Mas esse link aí, pelo menos esse link você tem de fazer, para não dormir aí em cima do computador, em cima das anotações. Beleza. Olha a OBS 2. O judiciário só pode rever e anular ato administrativo praticado por outro poder se for provocado mediante ação judicial. Isso decorre do princípio da inércia. Uma vez que ele não atua de ofício, olha, o judiciário não atua de ofício, ele tem que ser provocado. Então, para que o judiciário controle um ato e anule se ele for ilegal, tem de ser provocado, o interessado tem de provocar, tem de requerer o Poder Judiciário de ofício aí, ó, de ofício. Então, essa é a OBS número 2. Voltando ao nosso esquema, agora vamos colocar a OBS 3 aqui para a administração, em se tratando de revogação. Atenção aí a OBS 3. OBS 3. Tá aí. Vamos lá no nosso esquema. Olha aqui na OBS 3. A regra não é só a administração pode revogar, não é isso? Essa é a regra. Judiciário não pode revogar. Essa regra tem uma exceção. Olha a exceção. Como exceção à regra, o judiciário pode revogar seus próprios atos administrativos. Judiciário nunca revoga atos de outro poder. O judiciário nunca revoga atos de outro poder. Mas ele pode revogar seus próprios atos administrativos por motivo de conveniência e oportunidade. Então, se vier genericamente na prova, o Poder Judiciário pode revogar ato administrativo, marca como errado. Não pode. Ah, pode. O Poder Judiciário não pode revogar ato administrativo. A não ser que ele fale expressamente que vai revogar seus próprios atos administrativos. Aí ele poderá. Ou então, se ele falar, o judiciário nunca revoga ato administrativo, aí está excluindo, porque ele pode revogar seus próprios atos. Mas, genericamente, o judiciário pode revogar? Não, não pode. Está errado isso aí. Beleza. Então, analisamos aí o aspecto da competência. Competência para anular e a competência para revogar, com suas respectivas observações. Muito bem. No próximo bloco, a gente vai continuar analisando os aspectos distintivos aí de anulação e revogação. Lembrando que dificilmente você vai encontrar uma prova que esse assunto não seja abordado lá. Então eu te espero no próximo bloco para a gente continuar tratando aí dos aspectos distintivos de anulação e revogação. Fica aí.